qual é a característica do lipedema? A Liliana perguntou aí pra gente o que é o lipedema, como que a gente cura o lipedema, como que a gente trata o lipedema. Para a gente poder tratar qualquer coisa, antes você precisa saber a fisiopatologia disso, o que leva uma pessoa a ter lipedema, né? Então, lipedema é uma doença crônica que vai piorando se eu não cuidar. Como qualquer doença crônica, né, gente? Não é só lipedema. Todo tipo de doença crônica, se não cuidar, vai piorar. Óbvio, né? Agora, se eu cuidar, ela cura, ela sara. Literalmente, ela sara. Como tudo, nós temos expressão genética. Então, a pessoa precisa ter expressão genética para o lipedema, tá? Como a pessoa precisa ter expressão genética para a retocolite ulcerativa, para artrite reumatoide, para demência, para depressão, para diabetes. Isso aí é igual para todo mundo. Ou seja, eu tenho genes lá que vai me dar o lipedema, tá? Agora, se eu cuido do ambiente, o ambiente a gente sabe que é de 99% quase, é de 95% a 99%, a responsabilidade de eu ter ou não lipedema é do ambiente. A responsabilidade de eu ter qualquer doença crônica é o ambiente. Então, o gene está lá, mas ele pode ser ou não expresso, ou seja, aparecer, se você... Como é que eu falo? Como eu falo? Rezar de pé junto e de joelho no milho. Então, se você rezar de joelho no milho para pedir a doença vai chegar. E a expressão genética, ela vai expressar. Ruth, é só quando eu peço, quando não peço doença, pede, inconscientemente a gente pede a doença. Só que não é só o inconsciente. Tem uma questão também, que é uma questão fisiológica em relação à nutrição, em relação a várias coisas que eu vou falar para vocês aqui, tá? Então vamos lá. Lipedema, qual é uma característica dele? Ele tem um acúmulo desproporcional de gordura. O lipedema é muito característico. É muito diferente da gordura que a gente tem na coxa. O lipedema, ele não deixa uma gordura reta, uma gordura uniforme. O lipedema, ele coloca gorduras em locais, você tem uma disformidade. A gente vê a disformidade, a gente vê que tem mais aqui, menos aqui, mais aqui, menos ali, né? O lipedema, ele é muito característico, né? Ele não tem uma uniformidade. Mesmo a gordura tem uniformidade. Eu sou gorda, mas eu sou gorda arredondada, né? Aquela gorda, a pessoa que é gorda, ela é uma gorda como um todo. O lipedema não, ele tem blocos, né? Então, isso é uma característica para a gente diferenciar, quem perguntou aí, desde o início eu já estou respondendo, o lipedema de qualquer outra gordura corporal. Por que isso acontece? Porque a pessoa tem uma expressão genética de distribuição de gordura nas células de gordura. Então, a pessoa tem uma distribuição errada de gordura. Lipedema tem essa característica. Os genes, o núcleo, os genes da gordura, da célula de gordura, ela tem uma expressão para fazer mais ou menos gordura nos locais. Ela não tem uma expressão homogênea, cada uma tem uma expressão diferente. Olha que interessante. Então você vai fazer gordura diferenciada. Então isso é muito característico, né? Fica aqueles blocos de gordura, né? Aqueles gomos de gordura. Então a forma de fazer a gordura geneticamente é diferente quando a pessoa tem lipedema, né? E isso tem a ver com a doença. Por que esse genes ele fica assim? Porque além de você ter um metabolismo inadequado para o tecido adiposo, você também tem um metabolismo adequado na microcirculação linfática. Toda mulher com lipedema, ela tem as linfas, o sistema linfático, as microcirculações, porque nós temos artérias para poder passar esse líquido branco, que é o líquido da linfa, ela tem processos inflamatórios nesta microcirculação linfática. Então, o que acontece? A pessoa com lipedema, ela fica com mais toxinas dentro da linfa. Para que serve as linfas, o sistema linfático? Vocês têm que entender para que serve o sistema linfático. O sistema linfático, ele é muito importante para o sistema imune
de colocar lá nas linfas todo o resto do que sobrou da morte dos antígenos. Olha só que interessante. Tudo que é toxina, tudo que é sujo, tudo que tem que ser eliminado pelo corpo, passa pelo sistema linfático. Então, o sistema imune, ele atua muito pelo sistema linfático, ele passa no sistema linfático, porque o sistema linfático, ele anda ao ladinho do sistema cardiovascular, é bem ladinho mesmo, é assim, ó, é um do ladinho do outro. Então, quando acontece problema no sistema linfático, o sistema cardiovascular também vai ter problema nas artérias. Então, esse sistema linfático, esse cano linfático que passa para poder passar linfa, ele é alterado, esse cano linfático. Ou seja, ele dificulta a saída das toxinas dentro das linfas. E isso é muito importante. Isso é algo crucial no processo. Você vê que o sistema imune está intimamente associado aos sintomas do lipedema. Então, uma pessoa com lipedema, ela tem problemas imunológicos. Olha que interessante. Ruth, é uma autoimune? Não é uma autoimune, mas é uma resposta inflamatória aumentada por conta da contenção das toxinas e dos antígenos dentro, ou dos agressores dentro do sistema linfático. É por isso que a mulher com lipedema, quando ela faz drenagem linfática, ela se sente melhor. Vocês entenderam por quê? Mas isso não resolve, porque no outro dia ela está igualzinha. Por quê? Porque a causa, a inflamação, não foi retirada. O sistema linfático continua sendo carregado pelo sistema imune, pelas respostas do sistema imune. Ou seja, ela é uma pessoa que tem aí uma reação inflamatória crônica. E isso faz com que esse tecido linfático se sobrecarregue de tecido linfático tóxico, cheio de toxinas que deveriam ser eliminadas. Mas ela não tem a força necessária, o impulso necessário para que isso saia. Por isso que existe a diferença de uma pessoa com lipedema e sem. Olha só, uma pessoa sem lipedema, ela não vai ter essas gorduras, ela vai ter celulite. Celulite ela vai ter. Celulite é uma inflamação na gordura. Agora, a celulite, ela fica lá, né? Ela fica, a gordura inflama, a célula de gordura inflama, fica um buraquinho. No lipedema, a pessoa inflama, ela tem celulite também, mas como ela tem uma disformidade nessa construção da gordura, fica disforme, então fica muito pior do que uma celulite. Mas não deixa de ser um padrão. Só que a pessoa que não tem lipedema, ela vai ficar inchada, ela vai ficar com celulite, ela também vai melhorar muito com o sistema, com a drenagem linfática, mas ela não tem essa deformidade, porque ela não tem esse problema na linfa. Ela não retém tanto líquido. E você percebe que o problema, a pessoa é toda inchada, mas o problema é nas pernas. É mais as pernas. Tem no braço também? Tem no braço também. Mas o maior problema é nas pernas. Por quê? Porque a circulação nas pernas, ela precisa, por conta do peso da pessoa, ela precisa ser muito mais eficiente. Quando a pessoa está com uma circulação ruim, porque a linfa está ruim, o sistema cardiovascular está ruim, ela vai ter problemas muito maiores. Ela vai ficar contido, vamos dizer assim, muito mais edema e água nessa linfa nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, né? Então a pessoa tem muita dor, ela tem sensibilidade à dor muito maior, tem dificuldade de perder a gordura localizada, uma dificuldade absurda de perder a gordura localizada. Ela tem aí uma insuficiência linfática, assim, né? Um linfedema é muito comum, né? Nos estágios mais avançados. Aí a pessoa tá muito avançada, tá muito ruim. A simetria da gordura, ela é completamente sem contorno, né? Então a pessoa, ela tem muito mais inchaço, claro, né? Então a pessoa acaba aí tendo problemas, né? Muito bem, quais são aí os sintomas? Por que uma pessoa fica com lipedema? Né? Já falei que tem a questão genética, mas é o ambiente. Então, o que a gente tem que controlar nesse ambiente? O que a gente tem que controlar nesse ambiente? Vou responder para você, Cléo. O
que a gente tem que controlar nesse ambiente? A alimentação tem que ser super mega anti-inflamatória. Se inflamar, se ela comer qualquer coisa que incha, tem que tirar. Tem que ser uma dieta hipoalergênica e anti-inflamatória. Isso é de base. Isso é de base, né? Quantidade de açúcar tem que diminuir. Quantidade de açúcar tem que diminuir. Por quê? Porque o açúcar, ele vai aumentar a gordura e o açúcar vai aumentar a insulina. Aí nós vamos ver os problemas hormonais que essa pessoa tem. Ela tem problema hormonal. Que bom, Cleo, parabéns. Problema hormonal, ok? Ela vai ter problema hormonal. Então, ela certamente tem um problema hormonal. Eu vou falar dos hormônios daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu falo dos hormônios, né? Outra coisa fundamental, atividade física, porque a atividade física melhora a circulação. Mas, Ruth, eu não consigo. Vai nadar. Vai nadar. Vai fazer alguma coisa que não dá impacto. Se tiver impacto, a dor é horrível, você não vai conseguir fazer. Tem que ser natação, tá? Tem que ser caminhada sem impacto, de preferência natação hidroginástica, porque não tem impacto. Tem que ser um exercício sem impacto, não pode ter impacto. Então pode ser um exercício de musculação? Pode, porque exercício de musculação não tem impacto. Então o exercício de musculação é muito importante para uma pessoa com lipedema, tá? Então eu estou contando tudo que a pessoa precisa ter, né? Alimentação, olha os pilares, olha os pilares. Atividade física é um dos pilares. Alimentação, outro pilar. Daqui a pouco nós vamos falar dos outros pilares, tá? Muito importante, né? Drenagem linfática ajuda demais. Então, para você que é massoterapeuta, realmente é muito importante fazer a drenagem. Ajuda muito essa drenagem, diminui muito o edema, né, na pessoa. Ela realmente diminui, melhora a dor, melhora a sensibilidade, né? E aí a gente tem que ter suplementação. Terceiro pilar, ó. Terceiro pilar. Suplementação, tá? Nutrição, atividade física, suplementação. Que suplementação é muito interessante para quem tem lipedema? Castanha da Índia. Castanha da Índia é muito interessante. Ela é super anti-inflamatória, né? O ômega 3 indispensável. Eu preciso do ômega 3, né? Eu tenho aí vitamina C também, que é muito importante, né? Para poder fortalecer os vasos sanguíneos, reduzir a inflamação. Natoquinase para uma pessoa que está aí com lipedema é maravilhosa, né? Até aspirina 100 miligramas por dia para uma pessoa que está com lipedema também é muito bom. A aspirina, ela é um ótimo suplemento. A aspirina não considero remédio, eu considero um suplemento. Uma pessoa que está com edema, ela ajuda muito a diminuir também. Sabiam disso? A aspirina também é muito legal, é muito importante. Muito bem, agora eu vou falar para vocês de hormônios. Qual é a característica de uma mulher com lipedema? É uma mulher que na fase da adolescência, ela teve SOP, que é o excesso, né, a gente chama de ovário policístico, excesso de cistos no ovário, né? 100 miligramas, cisto no ovário. O cisto no ovário, ele é muito interessante, o cisto no ovário. Por quê? Porque o cisto no ovário mostra demais que a pessoa tem aí uma predominância estrogênica. Ela tem uma predominância estrogênica. E ela também come muito carboidrato. Então, cisto no ovário, ovário policístico, é típico da adolescente que tem predominância estrogênica e excesso de açúcar. Então, a pessoa que tem lipedema, ela já tem sinais de lipedema desde a infância, porque ela come errado. E quando ela fica adolescente, que começa a menstruar, aí que aparece. Então, predominância estrogênica é algo para se cuidar. Os médicos cartesianos, que eu não concordo, os médicos cartesianos, eles dão anticoncepcional. Eu sou totalmente contra anticoncepcional. 100% contra anticoncepcional. Porque o anticoncepcional, ele tira o estrogênio, mas ele tira o sintoma, que é o tirar o estrogênio. Eu não gosto de tratar sintoma, eu trato a causa. E ao mesmo tempo, quando você tira o estrogênio, você tirou o sintoma do ovário policístico,
Mas você tirou outras coisas. Como uma mulher, o estrogênio não é só para o ovário, o estrogênio é para o cérebro, o estrogênio é para o coração, o estrogênio é para o fígado, o estrogênio é para o rim, o estrogênio é para o músculo, o estrogênio é para tudo. Então vai tirar, né? Vai desvestir um santo para vestir quanto? 0 santo. Quer dizer, vai ferrar. Vai ficar todo mundo pelado, vai dar ruim. Então, eu tenho que entender por que a predominância estrogênica. Normalmente é falta de progesterona ou excesso de inflamação, que na cascata estrogênica, na cascata dos hormônios, que os hormônios são cascatas, um depende do outro e depende de enzimas também, e essas enzimas dependem de muitos fatores para funcionar, por isso que a gente tem que fazer os 6 pilares e cuidar do ambiente, para que a gente consiga equilibrar essa predominância estrogênica, que é o que a gente faz com as mulheres que têm o quê? Mioma, endometriose. A mulher que tem mioma é a mulher que teve ovário policístico, é a mesma, só mudou o sintoma. E aí vocês precisam entender, nós precisamos tirar a causa e não tirar o sintoma. Tirou o sintoma, você vai se ferrar mais cedo ou mais tarde. Porque nosso corpo, ele funciona por cascatas. Tudo em nós, os hormônios, eles são usados em tudo, não é só num lugar específico. Então, quando eu dou um anticoncepcional, eu tiro a libido da mulher, eu tiro o músculo da mulher, eu tiro a memória da mulher, eu tiro a tireoide da mulher, eu tiro toda a capacidade dessa mulher de ser uma mulher saudável, eficiente, funcional. Né? Porque eu estou tirando a capacidade celular. Por isso que eu faço reprogramação celular. Eu reprogramo a célula para que você possa fazer com que ela funcione. Se eu tiro o estrogênio de você, é impossível reprogramar a sua célula. Não tem como. Eu preciso do estrogênio para reprogramar suas células, tá? Isso é muito importante. E vou dizer mais, mesmo em mulheres que tiveram câncer, e que usam aquele remédio para diminuir o estrogênio, eu sou contra totalmente isso, tá? Porque o câncer não foi por causa do estrogênio. O câncer foi por causa da inflamação dessa pessoa. Porque se fosse assim, ela com 25 anos teria câncer. Com 25 anos é o auge do estrogênio numa mulher. Com 20 anos é o auge do estrogênio numa mulher. Com 16, 17 anos é o auge do estrogênio da mulher. Por que ela não teve câncer nessa idade? Porque não foi estrogênio. Foi a inflamação que ela causou e ela inflamou os receptores do estrogênio. São coisas totalmente diferentes. E aí a mulher, depois de uma quimioterapia curada, ela volta a ter câncer. Por quê? Porque ela tem uma recidiva. Por quê? Porque ela não cuidou da causa, né? E aí ela perde músculo. Sem músculo eu tenho câncer. Sem músculo eu tenho demência. Ou seja, vai ser uma mulher sem estrogênio, curou do câncer, curou, que não curou, porque ela vai ter de novo, porque não tirou a causa, vai continuar comendo açúcar, continua sem fazer exercício físico, continua sem trabalhar a mente. Uma das maiores causas do câncer numa mulher é a mente. Bom, tô falando de câncer, pelo amor de Deus, vamos falar de outra coisa aqui, porque a gente tá falando de lipedema. É que eu preciso falar. Muito bem, então a gente precisa cuidar da progesterona na mulher. Por isso que eu vejo nas mulheres os 6 pilares. Hormônios, vê que eu tô falando dos 4 hormônios aqui. Olha só como tem que cuidar de tudo, tudo tá relacionado. Hormônio é o 4º pilar. Se eu não cuidar do hormônio, eu não cuido de você. Eu preciso cuidar do teu hormônio. Não tem como não cuidar do seu hormônio, né? Eu vou responder isso para depois eu respondo, Pet. Insulina, resistência insulínica, hormônio também, aumenta a inflamação e aumenta a produção de gordura. Então, uma mulher que lipedema é uma mulher que come doce, é uma mulher que come açúcar em demasia, é uma mulher ansiosa que compensa a ansiedade com açúcar. É uma mulher que bebe final de semana para relaxar. Sabe aquela bebida com o marido final de semana, ou com as amigas, para relaxar. Por que precisa da bebida para relaxar? Porque a bebida relaxa mesmo, né? Só que se ela precisar relaxar com a bebida, ela vai estar se inflamando mais também. Então a bebida tem açúcar, a bebida tem carboidrato. Então isso inflama também. Você percebe que a pessoa ela cai também num buraco sem fundo, porque ela não entende que ela precisa tratar do todo e para poder estar bem, ela precisa estar fazendo os pilares para poder estar bem. Não tem como, porque uma coisa está relacionada à outra. Outra coisa também, o cortisol aumentado por conta do estresse, uma mulher com cortisol alto, ela aumenta edema. Cortisol alto aumenta a retenção de líquido. Então uma mulher no estresse, que bebe lá, olha só, escuta essa. Mulher com lipedema, bem característico.
ela tá com estresse, a mulher estressada, sem sombra de dúvida, cortisol lá em cima, então ela tem cortisol alto. Cortisol alto retém gordura, porque o sistema metabólico entende que ela está em estresse, que ela precisa guardar gordura porque ela está em estresse. Para o nosso sistema, quanto mais estresse, mais gordura tem que guardar. Reserva, é assim que nós funcionamos fisiologicamente. Então, quanto mais estresse, mais gordura. Quanto mais estresse, mais eu como, mais gordura, e aquilo vai aumentando. E aí, eu tenho o lipedema, a gordura chega, eu tenho um defeito na minha célula, geneticamente, que eu estou expressando esse defeito, com tudo que eu estou fazendo de errado aí, sem saber, né? Agora você está sabendo, você que tem lipedema. Faz uma resposta inflamatória errada, o lipedema evolui. E não tem fim, vai ficando crônico até você ter sérios problemas, né? De parar de andar, de ter problemas, outros problemas metabólicos e outras doenças, né? Então aí você tá com o cortisol alto, que já faz edema, come bastante açúcar, carboidrato, seja salgado ou doce, e ainda bebe. Tudo para relaxar, porque o carboidrato relaxa, a bebida relaxa. Só que você tá com o cortisol alto, aí você aumenta a insulina, que vai inflamar mais, vai engordar mais, cortisol engorda mais. E aí, o álcool é inflamatório, no álcool também tem açúcar, se for cerveja então, ferrou, acabou de ferrar, porque tem açúcar na cerveja e tem cevada, aí é pedir de joelho para ficar ruim, tá? Isso é muito importante, né? Outra coisa que acontece muito, GH, hormônio do crescimento. A mulher inflamada com lipedema, ela tá assim há muitos anos. O lipedema é só um dos sinais de que a coisa não tá funcionando nada bem. O que acontece? O GH, ele diminui a sua capacidade de produção, não deixando que você, por exemplo, queime gordura. Gente, tá tudo interligado. Se nós não entendermos isso, a gente não vai conseguir entender nada. Outra coisa importantíssima. Mulher com lipedema é flácida, não tem músculo. Por quê? Porque a testosterona na mulher com lipedema é baixa. Então ela não tem músculo. Uma mulher sem músculo não queima gordura. Não faz músculo, não queima gordura. Eu só posso queimar gordura quando eu faço músculo. Se eu queimo a gordura, que eu fico sem comer, se eu passo fome, claro que eu vou emagrecer, mas eu não faço músculo. Então eu não potencializo a minha resposta de emagrecimento com qualidade, É sobre isso, gente, é a gente ter o melhor, não é a gente ter os pingadinhos aqui e ali. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu preciso entender o todo para eu saber que eu posso mais, que eu tenho mais possibilidades de tratamento. Isso é fundamental, você saber. Outra coisa importantíssima na mulher com lipedema, T3 e T4, o hormônio tiroidiano. O hormônio tiroidiano é baixo na mulher com lipedema. Por quê? Porque o excesso da inflamação sistêmica e crônica, que só evolui com o tempo, quando a mulher está com 40, 45, ela já não tem mais tireoide, ela já não tem mais glândula tiroidiana de tanta inflamação. Lembra que a inflamação é sistêmica? Quando eu tenho uma inflamação sistêmica, o que acontece aqui na minha gordura da perna, acontece em qualquer lugar do corpo, inclusive na tireoide. E tem mais, a pessoa sem o T3 não consegue queimar gordura, não existe possibilidade de queima de gordura para uma mulher com hipotireoidismo subclínico. Ela tá lá normal, só que o normal tá muito baixo. Está muito no limítrofe inferior a tireoide dela. A mulher tem que estar com lipedema, uma mulher obesa, qualquer mulher, eu, você, qualquer mulher, precisamos estar com T3 ou T4 próximo do limítrofe superior, não do inferior. Então, isso definitivamente tira de você a capacidade de emagrecer. Então, lipedema e gordura, para quem quer emagrecer, serve tudo isso que eu estou falando, tá? Tudo menos a questão do lipedema, mas a questão hormonal está super ligado também à obesidade. Então, lipedema e obesidade tá muito junto, tá? São muito priminhas, tá? São primas aí, tá certo?
Então, gente, eu tenho que modular estrogênio, eu tenho que otimizar a progesterona, eu tenho que regular a insulina, eu tenho que regular o cortisol, eu tenho que regular o testosterona, o GH, eu tenho que regular a alimentação. Você percebe que são 6 pilares? 6 pilares. Porque uma mulher, o 6º pilar, uma mulher, ela também não dorme direito. O sono também fica prejudicado. Uma mulher sem uma mulher, ela só dorme, ela até que dorme, porque ela tem muito estrogênio. Então, o estrogênio ajuda você a dormir. Mas não é um sono reparador, porque eu não tenho GH lá para reparar o hormônio do crescimento. Eu preciso do hormônio do crescimento para isso. Então, é muito importante eu entender esses detalhes para eu conseguir modular isso, tá? Você tem lipedema, Má? Então, é isso. Então, como é que eu trato o lipedema? Com 6 pilares. Você vê que tudo eu trato com 6 pilares? Nada é sem os 6 pilares. Porque os 6 pilares, gente, ele é que vai modular o ambiente. Por isso que quando eu trato uma paciente, por isso que no Clube Ametista, quando eu falo as histórias todas, as aulas todas que eu conto no Clube Ametista são sobre os 6 pilares, né? Então, tanto no meu tratamento particular como no Clube Ametista, eu falo de tudo. Porque quem cuida de tudo vai cuidar de todas as doenças. Por quê? Porque tudo é sistêmico, não importa a doença. Claro que tem doenças que são mais específicas, doenças que têm a sua particularidade, tudo bem. Mas o básico é para todas as doenças. Por quê? Porque doença, o que é doença, gente? Doença é uma célula que não está funcionando adequadamente. É só isso é doença. Quando a minha célula não funciona, eu começo a ter a doença. Por quê? A doença é uma disfuncionalidade da célula. Então, se eu tenho uma célula que está mal funcionante, eu acabo piorando essa situação, dando essa doença crônica. Por quê? Porque o meu ambiente está errado. O problema não é os genes, o problema é o ambiente. E os 6 pilares, ele modula o ambiente todo. Eu consigo modular o ambiente todo. É por isso que eu tinha retocolite ulcerativa, artrite reumatoide, depressão, fibromialgia, condromalácia, infecção urinária de repetição por Escherichia coli cândida. Que mais? Um humor horroroso, intestino solto, sem músculo, flácida. Eu era 10 quilos acima do meu peso, eu era típica magra falsa. Por isso. E hoje eu sou uma mulher 20 anos mais velha do que eu era 20 anos atrás, e hoje eu estou melhor do que há 20 anos atrás. Por quê? Porque eu modulei a minha biologia, eu modulei a minha célula, eu reprogramei minha célula a partir dos 6 pilares que vão modular o quê? O meu ambiente. Então, se eu faço isso, claro que eu vou melhorar. É óbvio que eu vou melhorar, não tem como não melhorar. Então, gente, entendam isso, tá? É muito importante. Eu vou deixar essa aula, olha, passou do tempo. Eu adoro falar sobre lipedema, sabe? Eu nunca falei pra vocês sobre lipedema, é engraçado, né? Mas você vê, eu trato lipedema também. Por quê? Porque a gente trata todas as doenças crônicas. Porque doença crônica é uma disfunção da célula. Se eu reprogramar a célula, acabou, eu resolvo a minha vida. Eu resolvo a minha vida muda completamente. Só que para eu reprogramar, eu preciso dos 6 pilares, porque são eles que vão contemplar tudo que eu preciso no meu ambiente. Por isso que eu vejo tudo, eu vejo hormônio. Eu não sou uma nutricionista que vê só nutrição de jeito nenhum. É muito pouco. Eu preciso ver nutrição, inflamação, imunidade, eu preciso ver suplemento, eu preciso ver hormônio, eu preciso ver sono, eu preciso ver mentalidade, emoção, tudo influencia. E por que eu vejo tudo isso? Porque eu precisei achar a minha cura. Isso não foi à toa. Eu corri atrás do prejuízo, como diz que é errado falar correr atrás do prejuízo, porque se eu correr atrás do prejuízo, eu estou correndo atrás do mal, né? Eu corro atrás da minha saúde, eu queria muito ter saúde. Eu não me conformava com as minhas doenças, eu era muito doente. Haja vista a minha foto lá do Antes e Depois. Então veja, você fica mais velha biologicamente, mais velha cronologicamente, vou fazer 58 dia 12 de junho. 12 de junho eu faço 58 anos, gente, como passa. 58 anos dia 12 de junho, e estou com uma idade biológica de uma mulher de 35. Eu não estou brincando com vocês. Eu tenho uma idade biológica de uma mulher de 35 anos. Então, veja, é muito importante a gente entender isso. E por isso que o Almoço Consciente está aqui, para ajudar vocês a entenderem que existe uma idade cronológica e uma biológica. E eu preciso entender isso, senão eu vou ser escrava da idade biológica.
eu vou ficar velha biologicamente. E aí é onde eu danço. Por que a gente acredita que a gente fica velha? Por que a gente acha isso normal? Que ficar doente é normal? Ficar doente não é normal. É que a indústria da doença quer que você acredite que ficar doente é normal. Então, se você fica doente, você tem que tomar remédio, você tem que ir para o hospital. Não é isso? Você tem que ficar de cama, você tem que fazer cirurgia, dar dinheiro para a indústria da doença, entenda isso. A gente não vive na indústria da doença, a gente vive na indústria da saúde. Ruth, você ganha dinheiro também? Ganho, claro que eu ganho dinheiro sim, e ganho, não ganho pouco, porque eu tenho muita competência no que eu faço, eu resolvo. Agora, eu faço você ficar cada vez melhor e não pior. Você não vai voltar depois de um ano pior, isso eu te garanto. Né? E você não vai ficar comigo para sempre também, você vai aprender a ter a sua independência, né? Que é o que as meninas do Clube Ametista fazem, elas têm independência delas, não dependem de mim para fazer tudo o que elas precisam fazer, né? É uma prática que elas vão construindo esse processo, claro que não vai ser de uma hora para outra, né? São 12 meses que a gente fica junto aí, porque precisa de tempo para ajudar, né? E os pacientes que eu atendo particular, também, eu fico 4 meses no mínimo com o paciente. Eu não faço consulta e retorno, eu faço um protocolo para ajudar esse paciente. Ele não dá conta sozinho. Ele precisa de um processo de encaminhamento, né? Porque são muitas nuances diferentes para mudar essa pessoa. São muitas coisas para mudar no ambiente. Não é uma coisa fácil. Eu não consegui isso de uma hora para outra, né? Então, veja, é muito importante a gente entender esses processos para que a gente possa mudar a doença para a saúde. Só isso que a gente precisa fazer, né? Então, só fazer, não tem jeito. Mas é importante você entender o porquê para você ficar bem, né? Obrigada pela aula incrível. Hoje decidi ser sua paciente. Que bom, Márcia. Fico feliz. É só me procurar aqui no Ruth Mercúrio. Responde a aplicação que eu procuro você pelo WhatsApp, tá bom? Eu te chamo lá. É um prazer cuidar de você. Bebel, como é que você tá, meu amor? A quantidade de água ingerida diariamente aumenta, porque assim, Sheila, a água... O excesso de água aumenta o líquido na linfa, então aumenta. Então, claro que você tem que tomar água, né? Tem que tomar. Só que a gente tem que ver a quantidade de água. Isso é muito parecido com função renal, né? A pessoa, quanto mais água toma numa função renal ruim, mais inchada ela fica, né? Então, a água faz parte. Porque linfa é água, né? 90% da linfa é água. Sabia, Sheila? Só que a linfa produz água, que é pior. Ela produz, pior não, ela tem que produzir, né? Então, o sistema linfático é coisa séria. O sistema linfático é sistema imune, entendeu? Perguntem, meninas. Melhorou? Ah lá, a Lourdes, a Lur Ponto Espada, ela é uma aluna da mentoria do Clube Ametista. Você vê, ela melhorou muito a celulite. Claro que vai melhorar a celulite. Claro que vai melhorar. Sem sombra de dúvida. Doutora, quem faz uso de anticoagulante pode usar? Ótima pergunta. A pergunta da Bebel foi 10. Essa pergunta da Bebel é importante, que tem a ver com a história do lipedema, que eu falei para vocês usarem anti-inflamatório e aspirina. Quem usa anticoagulante, prestem bem atenção. Se usar aspirina e ômega 3, eu garanto para você, Bebel, eu garanto que você vai começar a diminuir seu anticoagulante. Eu não falei para você parar o anticoagulante. Eu não falei isso, que fique claro. Parar imediatamente. Eu falei que você vai perceber que tomando um anticoagulante junto com ômega 3 e aspirina 100 miligramas, e pode ser só ômega 3 inclusive, só ômega 3, você vai perceber, ou um ou outro, ou os dois, você vai perceber que você vai começar a ter sangramento. O que você tem que fazer? Falar com o seu médico e diminuir o anticoagulante. Você não pode diminuir o ômega 3 ou aspirina. A aspirina ômega 3 é muito melhor, muito superior, porque ela faz efeitos anti-inflamatórios em você, comparado ao anticoagulante. O anticoagulante não faz efeito anti-inflamatório. Então, eu aconselho você que observe e peça para o seu médico diminuir a quantidade de anticoagulante. Eu tenho paciente que parou anticoagulante 100%. 100%. Só com aspirina e ômega 3. Eu tenho paciente que ficou só com ômega 3. Só com ômega 3. Porque fez mais certinho os 6 pilares. Entendeu? A gente vai jogando, vai jogando. O melhor magnésio para o sono, Rô, é o treonato. Mas tem o glicina também, que é mais barato. Tá? Você tem o treonato e o glicina. São os dois. Pode fazer 250 de cada um, que vai ficar bem legal. Isso, eu uso 100 miligramas disso. 100 miligramas. 100 miligramas de AS, perfeito. Usa 100 miligramas de AS mais o ômega 3, uma dose maior.
Aí você abaixa o anticoagulante. Agora, você precisa fazer os 6 pilares direitinho, porque se você não fizer, a inflamação aumenta. Aí você vai precisar de mais do anticoagulante, né? Então, é bom você tirar a causa. A causa é a inflamação, tá? Então, o anticoagulante a gente só toma quando está muito inflamado. Não há necessidade de tomar quando você faz os 6 pilares direitinho, tá? Só que, claro, você não vai tirar enquanto você não estiver bem, né? Você tem que saber fazer o que você está fazendo aí. É a Prevent. Pode ser a Prevent, sim. Aspirina Prevent. É maravilhosa, tá? Eu amo a aspirina. Amo, 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 amo. Tá? Tem aspirina de 500, mas ela é muito grande, ela é muito alta. Tem que ser de 100 miligramas, uma dose baixa, tá? É maravilhosa, ela é anti-inflamatória, ela ajuda muito no processo inflamatório. Diminui a inflamação. Vocês não estão entendendo como ela ajuda, tá? Aspirina para quem tem gastrite, Sandra, já pode ter alguma coisa. Só que se você tomar aspirina depois de comer, normalmente não dá problema. Normalmente não dá problema, tá? Agora, o que você precisa ver, Sandra, é curar essa gastrite. Gastrite é uma inflamação causada pela alimentação errada, excesso de estresse, falta de sono, tá? Então, tudo isso, falta de exercício, tudo isso cai nos 6 pilares. Cuida dessa gastrite, porque quem tem gastrite tem outras coisas, tá? Tá tudo interligado. 150 de MK7 é muito, com 50 microgramas. 150 microgramas de é muito. Vocês estão me escutando? Voltou? A conexão ficou ruim, mas voltou? Travou? Voltou? Voltou? Voltou. Dependendo, obrigada meninas, dependendo do grau de inflamação, olha, o que a Lourdes falou foi muito interessante, tá? Não é assim, gente, me falaram que é assim, nada é fechado, tudo a gente tem que analisar, entender a causa, os porquês. A cúrcuma, ela é anti-inflamatória, é um potente anti-inflamatório. A cúrcuma é um potente anti-inflamatório. Se a pessoa está muito inflamada, cabe tudo. Cabe a cúrcuma, cabe o ômega 3, cabe a aspirina, cabe no caso, quem tiver com coagulação ruim, cabe o anticoagulante, cabe tudo. Só que, conforme a pessoa vai arrumando, conforme ela vai desinflamando, ela vai perceber que o sangramento começou. Ela vai ver que o sangramento começa, gente. Ômega 3 em excesso aumenta o sangramento. Se você colocar ômega 3 em altas doses, vai começar a sangrar. E pior, diminuir a imunidade. Então, você já não pode tomar tanto ômega 3. Se começar a sangrar, a tua imunidade também abaixa. Então, você vai ficar à mercê de vírus e bactérias. Então, tudo tem um equilíbrio, tudo tem uma especificidade, tudo tem uma biodisponibilidade. Nada é igual para todo mundo. Então, eu preciso me conhecer e falar, bom, eu tô tomando essa cúrcuma aqui, junto com isso, tô tomando também anticoagulante, né? Eu diminuo o anticoagulante. Tô tomando aspirina, tô tomando cúrcuma, tô tomando ômega 3, tô tomando aspirina. Começou a sangrar, que não é que você vai sangrar, você vai ter uma hemorragia, vai pequenos micro sangramentos, você já vai sacar, tirou, já muda. Você vai fazer o quê? Tirar a cúrcuma, mas eu não tiraria a cúrcuma, eu tiraria um pouco do ômega 3, diminuiria o ômega 3, mas não ficaria sem. Entendeu? Então tem que pensar nisso. Foi muito ótima a sua colocação. Gostei bastante, tá? Gostei. Certo? Então, tudo, gente, é individualizado. Nada é igual para todo mundo. Eu não faço nada igual para todo mundo. Ruth, você dá a mesma alimentação para todo mundo. A alimentação é igual para todo mundo. Só que tem pessoas que não podem aquela. Eu acabo substituindo. Ela pode mais, ela pode menos. Ela não se adaptou com aquela, ela precisa de outra. Mas tudo é uma base, tá lá na base, que a gente chama de escopo. Eu coloco tudo naquele escopo, naquele conjunto e vou modulando. Você precisa se conhecer para se modular cada vez mais. As meninas do Clube Ametista se conhecem. Então eu ensino elas a se conhecerem cada vez mais, né? Eu ensino isso o tempo todo. Já os meus pacientes, que eu conheço e eu vou modulando. Por isso que os meus pacientes têm acesso comigo no WhatsApp direto. Eu tô o tempo todo com eles. Qualquer coisa que aconteceu, eu tô lá para falar, faz isso, faz aquilo, blá, blá, blá. Sábado, domingo, dependendo do que é. Se é uma coisa que eu vejo que é muito importante, eu respondo no domingo também, tá? Tura Ruth, 150, bom para 50 de K2. Entendi. Você quer saber 150 microgramas de MK7
é bom para 50 microgramas de K2. Você quer K2 sem ser MK7, né? K2 MK7, é isso? Porque a K2 MK7, tá falando da K2 MK7 ou da K2 normal? É isso que eu não tô entendendo a tua pergunta, Bebel. Entendeu? Não tô entendendo a tua pergunta. Porque se você tá tomando K2 MK7, pra que você quer tomar K2 sozinho? É isso que eu não entendi. K2 normal. Tá. Pode colocar 100 tranquilo. Não tem problema não. 250 tranquilo. Tá? O que eu quero é que você tire o anticoagulante. Tire esse anticoagulante o mais rápido possível. Não vai poder tirar de uma vez. Você vai observando e vai diminuindo a dose, tá? Pode colocar 100 de K2. Tá certo, meus amores? Olha, sextou, amanhã é sábado, depois amanhã é domingo. Eu não vou fazer live. Vocês vão sentir minha falta, que eu sei. E eu também vou sentir de vocês. Só que sábado e domingo eu faço outras coisas, né? Eu não quero me comprometer, ficar lá da umas duas, por quê? Porque aí eu já tenho outras coisas para fazer, então eu preciso dessa liberdade, né? De tempo. Aí eu faço outras coisas. Não que eu tenha mais tempo necessariamente, mas eu faço um arranjo diferente de tempo, tá? Foi um prazer estar com vocês, sempre um grande prazer estar com vocês, um prazer poder orientar vocês a entender melhor como as coisas funcionam, como vocês funcionam, entender que existem muitas possibilidades de cura, de tratamento. É fundamental você fazer isso para você, tá bom, meus amores? É o que eu faço para mim. Façam isso para vocês, porque vocês merecem saber a verdade. Nós merecemos, mas vocês merecem saber a verdade, saber as possibilidades de tratamento, de cura, que nada é, como falaram pra gente, as grandes mentiras, que doença é normal, que tomar remédio é normal. Nada disso é normal. Isso é tudo mentira para a indústria da doença ficar rica. Eu quero que você seja rica, física, mental e emocionalmente, tá? E socialmente também. Beijo no... Gostou do tema, Sheila? Que bom. Vou deixar gravado no YouTube, tá? E vou trazer para vocês, e vou deixar lá gravadinho, tá bom? É uma coisa importante para falar, né? Que bom, né? Que a gente pode ajudar vocês. Beijo no coração. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Façam coisas boas para vocês e me contem na segunda-feira o que vocês fizeram de bom para vocês no final de semana. Eu quero saber, tá bom? Tem no YouTube. Vou colocar agora, Cadu, no YouTube, linda. Vou colocar agora, tá? Vou colocar agora. Obrigada, Jaque. Obrigada, Flavinha. Obrigada, Gi. Eu vou colocar agora no YouTube, ok? E já vou baixar agora e você já vê lá no YouTube. Já vai estar disponível hoje lá para vocês, tá? Beijo no coração, fiquem bem. Tchau, meus amores!